Ok. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar sequência, né, aos nossos temas aqui, agora pela manhã, da nossa mentoria. A gente vai continuar os temas aí de emergências neurológicas e vamos falar um pouco agora sobre o AVCH. O AVCH, ele representa ali a outra parcela, né, que não está nos 80% dos AVCs isquêmicos, né, que é a principal etiologia, né, do AVC na população geral, tá bom? Representa também uma emergência neurológica, obviamente, e um evento que tem uma mortalidade elevada, ok? A suspeita de AVCH vai se dar para todo paciente que tem um evento súbito de rebaixamento do nível de consciência ou que apresenta um déficit neurológico focal que também se instala de maneira súbita, né? Bem parecido com o que acontece no AVC isquêmico, que a gente discutiu agora há pouco, tá? Entretanto, tem alguns sinais aí, algumas alterações que vão surgir que vão fazer a gente talvez sensibilizar um pouco mais a nossa suspeita diagnóstica para o AVC hemorrágico, tá? São as cefaleias e os picos hipertensivos que se apresentam no departamento de emergência com um sinal de alarme, né? Com um red flag para essas condições. Então, aquele paciente que, além de um evento neurológico súbito, apresentou uma história de cefaleia intensa ou de um pico hipertensivo concomitante ou um pouco antes aí dessa condição ter se instalada, tá? Isso vai acabar servindo aí para a gente aí como um sinalzinho de alerta para talvez estar diante de um AVC hemorrágico e não isquêmico. A gente também tem um tempo ideal para começar a tratar, né? A literatura fala nessa hora de ouro, né? Então, as medidas que a gente vai realizar, o tratamento que a gente vai instituir nessa primeira hora, né, de abordagem do AVC hemorrágico vão ser fundamentais, tá, para o desfecho mesmo desse quadro, dessa condição, tá bom? Como tudo no departamento de emergência, né, primeiras coisas, a gente tem sempre que atentar que não adianta eu suspeitar de todas as hipóteses diagnósticas ou confirmar todas elas com os exames laboratoriais ou exames de imagem que eu tenha disponível no meu serviço, se o básico eu pulei, né? Então, assim, paciente com rebaixamento do nível de consciência, com déficit neurológico agudo, tem que ser primeiro estabilizado. Então, as primeiras medidas, antes de pensar em neuroimagem, antes de pensar em chamar um neurocirurgião ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu vou querer fazer vai ser estabilizar meu paciente. Então, manejar via aérea, manejo hemodinâmico, tudo aquilo que a gente já discutiu na abordagem do doente crítico, vai se ser utilizado aqui também, tá? Da mesma maneira, tá bom? Então, primeiras coisas. E lembrar que o AVCH é tipo um AVCI, né? Então, igual ao AVCI, a primeira coisa que eu vou querer fazer depois de estabilizar é uma neuroimagem. Assim como lá no AVC isquêmico, né? Nos meus fluxogramas, a primeira imagem que eu queria fazer era para descartar um sangramento, né? Eu suspeito de um AVC e eu preciso logo descartar se não teve um AVC hemorrágico para poder tratar o AVC isquêmico, aqui eu vou cair no mesmo fluxograma, só que ao invés de descartar a hemorragia, eu vou encontrar uma hemorragia, né? Então, ao invés de descartar um evento isquêmico, eu vou encontrar o sangue lá na tomografia de entrada, né, no manejo inicial da fase aguda do AVC, tá bom? O AVCH, ele pode ser intraparenquimatoso, né? Uma vez que eu encontro a presença de sangue ali dentro do parênquima, né? E não só subaracnoide, tá bom? Geralmente, o mecanismo de lesão, tá, dos AVCs intraparenquimatosos, né? 60% deles estão relacionados com hipertensão arterial sistêmica crônica, né? Como mecanismo de lesão, vamos assim dizer, né? Fisiopatológico, né? Do AVC hemorrágico intraparenquimatoso, né? Os outros mecanismos que vão causar essa condição é a angiopatia amiloide, né? O uso de medicamentos, né? Ou de drogas, então medicações como anticoagulantes, antiagregantes, né, podem predispor a ocorrência do AVC hemorrágico, tá bom? Ou algumas drogas de abuso, né, de uso recreativo, né, como a cocaína, por exemplo, e outras. E tem também como uma quarta causa aí a citar as vasculites e outros eventos aí que podem predispor o AVCH intraparenquimatoso. A lesão vai se dar de maneira bem visível logo no exame de imagem, né? A tomografia sem contraste já vai mostrar para você a etiologia, né, do teu rebaixamento do sensório ou do seu déficit neurológico agudo, tá bom? Aqui essa imagem ela é bacana para separar para a gente já, além de ver como é que pode se apresentar o sangramento, o local do sangramento ajuda também a gente a, de certa forma, já prever, né, ou suspeitar de alguma etiologia, né?
AVCs hemorrágicos intraparenquimatosos que se dão nas regiões lobares, né? Lobo temporal, lobo parietal, região lobar mais próximo da periferia ali, né? Mais próximo do córtex, geralmente estão relacionados à angiopatia amiloide ou a uma etiologia causada por drogas, né? Já os sangramentos que se dão nesses outros territórios aqui que estão circulados em vermelho aí no slide que a gente está acompanhando, tá bom? Esses outros territórios, chamados de territórios hipertensivos, né? Gânglios da base, o tálamo, cerebelo e ponte, geralmente estão relacionados, como o próprio nome diz, territórios hipertensivos, com a etiologia da hipertensão arterial sistêmica crônica, como etiologia para esses pontos de lesão. Então, a neuroimagem inicial, essa tomografia inicial de entrada do paciente que teve um VCH, também já te ajuda, de certa forma, a poder prever, né, ou suspeitar de qual foi a etiologia desse evento, tá certo? Assim que eu realizo a tomografia, eu também posso aplicar uma escalazinha, que é o ICH, tá bom? Ela vai ser baseada nesses pontos aí que estão colocados para a gente avaliar, e um desses pontos que a gente vai avaliar é o volume, né? O tamanho desse sangramento, o tamanho dessa hemorragia, tá bom? O Glasgow de entrada, o volume do sangramento, né? O local do sangramento, a idade do paciente, né? Esses pontos aí que estão elencados na tabelinha do ICH, vão definir para a gente mortalidade em 30 dias. Então, esse exame de imagem logo inicial já também ajuda a gente a definir a gravidade do paciente que teve esse evento hemorrágico e que deu entrada no departamento de emergência, tá bom? O tratamento, né, a condução, vamos assim dizer, não só o tratamento, mas todas as tomadas de decisão, né, toda a condução desse paciente aí vai envolver esse triângulo aqui que eu desenhei para vocês, tá bom? Basicamente, a minha medida do departamento de emergência para conduzir o AVC hemorrágico na fase aguda vai se basear no controle pressórico, tá bom? Em reverter, quando possível, coagulopatias, se essa foi uma etiologia que causou, né, ou que contribuiu para esse evento, tá bom? E definir a abordagem desse sangramento, né? O controle da pressão, né? Eu tenho que tolerar, eu posso tolerar, vamos assim dizer, né, limites pressóricos no AVCH intraparenquimatoso com PA sistólicas alvo entre 140 e 180. Então, eu vou tratar de maneira agressiva o controle dessa pressão. Então, eu vou dar a opção, né? Se eu vou tratar de maneira agressiva, eu vou escolher drogas que tenham meia-vida curta, que tenham um efeito rápido, né? Que atuem rapidamente na pressão arterial sistêmica. Então, eu vou escolher drogas de ação endovenosa, né? A literatura traz aí os beta-bloqueadores como labetalol e esmolol como drogas de escolha para o tratamento do controle pressórico na fase aguda da VCH, tá bom? Vindo para a prática, vindo para a realidade, dependendo do serviço, essas drogas não são amplamente disponíveis ou facilmente disponíveis. A gente usa também bastante nitroprusiato no controle da pressão, tá bom? Nas doses que estão colocadas aí no slide, também servem de consulta, tá? Para a gente saber como é que a gente vai conduzir. O importante é que eu escolho uma droga que eu tenha, prescrevo uma droga que eu tenha disponibilidade fácil no serviço, porque eu tenho que rapidamente atuar sobre o controle dessa pressão, tá? Uma droga de meia-vida curta e que atue rapidamente, para eu poder ter realmente o controle dessa pressão na mão, para eu poder realmente conduzir essa pressão arterial sistêmica alvo de maneira bem objetiva e bem rápida, tá? E o tratamento, obviamente, vai ser a abordagem desse hematoma, né? Então, assim, se eu estou num serviço de referência que tenha neurocirurgia ou que faça esse tipo de tratamento, rapidamente conduzir essa linha de tratamento para o paciente, se não, regular para um centro de referência em neurocirurgia para o tratamento, entre aspas, definitivo aí, né? Desse paciente com AVCH, tá? No AVCH intraparenquimatoso, né, no paciente que teve um sangramento do sistema nervoso central, existe uma grande discussão que é com relação ao uso de anticonvulsivantes, né? Eu faço para todo mundo, eu faço profilático, profilaxia primária, secundária, como é que eu trato isso, né? Então, basicamente, eu tenho que me lembrar aqui, para a maioria dos autores, né, amplamente encontrado na literatura, o tratamento profilático da convulsão, tá certo? No AVCH intraparenquimatoso não tá indicado, tá certo? O tratamento terapêutico, sim. Se em algum momento da evolução desse quadro o paciente teve um quadro convulsivo, obviamente eu vou tratar, né? Vou abortar essa crise, depois fazer a profilaxia secundária, mas a profilaxia primária, de maneira geral, não é indicada na condução do AVCH intraparenquimatoso, tá certo? Abre uma exceção, né? Alguns autores relatam que se o AVCH intraparenquimatoso foi ali muito próximo do córtex, né? Na região ali, em regiões lobares, a chance de evoluir com quadro convulsivo seja maior.
Então, alguns autores defendem a ideia de, mesmo sem ter tido um quadro convulsivo prévio, você fazer a profilaxia primária. Mas, de maneira geral, não está indicada na literatura o uso da profilaxia primária de anticonvulsivantes no AVCH intraparenquimatoso, ok? Vamos tratar agora de uma outra condição, né, que é a HSA. A principal etiologia da HSA é a traumática, tá? A gente não vai tratar especificamente de trauma nessa aula, a gente vai falar de HSA como um todo, tá bom? Mas a gente tem que saber que a principal etiologia, né, o principal mecanismo, né, fisiopatológico da HSA é a HSA traumática. A não traumática acontece ou por lesões aneurismáticas ou por malformações arteriovenosas, tá bom? O paciente que apresenta-se com HSA no departamento de emergência é aquele paciente que vai ter para você uma alteração muito característica, né? É aquele paciente que se queixa da pior cefaleia da vida dele. Se ele tiver condição de conversar com você, ele vai referir para você que está tendo a pior cefaleia que ele já teve na vida. Além de referir uma dor de cabeça muito intensa, né, uma queixa, né, álgica muito importante, essa cefaleia tem uma característica interessante, que é o tempo em que ela se instala e com quanto tempo ela chega na sua intensidade máxima, vamos assim dizer, né? Essa característica de uma cefaleia muito intensa, que inicia-se subitamente e rapidamente atinge um pico máximo de dor, vamos assim dizer, né? Rapidamente atinge a sua maior intensidade, é o que a gente define, é o que a gente conhece como cefaleia em thunderclap. Então, esse paciente que refere para você uma cefaleia intensa, súbita, que rapidamente evolui com grande intensidade, faz você atentar para uma característica de cefaleia que pode estar relacionado com HSA, tá bom? Queixas de meningismo, né? Então, cervicalgia, dor na região cervical, tanto de maneira passiva quanto na mobilização do exame físico da região cervical, pode ser também uma alteração sugestiva de HSA, tá bom? Que você vai ter que estar atento também no seu exame físico, e o rebaixamento do nível de consciência. Quando eu vou pensar em tratar ou em conduzir HSA, eu também vou pensar em neuroimagem, né? Então, assim, é uma cefaleia com sinais de alarme, né? É uma cefaleia com red flags, então vai me indicar uma tomografia, uma neuroimagem inicial para avaliar esse paciente no departamento de emergência, tá? 90% dos pacientes que têm HSA vão apresentar essa alteração na TC de entrada, tá? Então, assim, você vai ter uma boa possibilidade de chances de encontrar essas alterações de sangramento na neuroimagem, na tomografia inicial. Mas 10% desses pacientes aí não vão apresentar um sangramento visível nessa tomografia de entrada, né? A escala de Fisher, né, que classifica esse sangramento de acordo com a quantidade, né, de sangue, vamos assim dizer, que você encontra na tomografia na neuroimagem inicial, né, traz como Fisher 1 a ausência de sangue. Então, assim, eu suspeitei de HSA, fiz TC e não tem sangue, eu excluí HSA? Não. Na condução desse manejo, né, a gente vai ter que lembrar que se a minha suspeita clínica, vamos assim dizer, né, a história baseada com o exame físico, minha suspeita clínica de HSA é grande e a minha TC inicial de entrada foi negativa, eu vou conduzir esse paciente ainda com suspeita de HSA e realizar a punção lombar para confirmar o diagnóstico. Então, se 90% dos pacientes vão ter sangue na neuroimagem inicial, 10% não vão ter e talvez positivem positivem, né, o líquor com sangue na confirmação diagnóstica de HSA, ok? Também tem um tripézinho ali, né, um triângulo, vamos assim dizer, né, de abordagem, tá bom? O tratamento da HSA também vai se dar inicialmente com controle pressórico, tá? Eu vou tolerar ali como pressão-alvo, né, na condução do paciente com HSA, uma sistólica de até 160, tá bom? Reverter coagulopatias quando possíveis, né? Então, se eu encontrei algo no exame físico, se tem uma história de tratamento, de uso de drogas anticoagulantes, antiagregantes, ou alguma discrasia que eu possa reverter, isso também vai ser minha abordagem inicial, né? Isso aí só vai aparecer aí também quando vier os meus exames laboratoriais que confirmem essas discrasias, essas alterações para eu poder agir sobre elas, tá bom? E o tratamento de profilaxia, tanto da convulsão quanto do vasoespasmo, tá? Esse tripézinho aí vai ser o que a gente vai basicamente usar para conduzir o paciente com HSA, tá? Tratamento pressórico vai ser como a gente conversou anteriormente, não vou repetir os slides aqui para não ser redundante, né? Mas a gente também vai dar a opção inicial por drogas endovenosas, drogas de ação rápida, tá bom? Drogas que permitam que eu faça o controle bem rigoroso, né, da pressão arterial sistêmica, lembrando que eu vou ter ali como meta, tá? Uma pressão arterial sistólica de 160, tá bom?
O tratamento das profilaxias, tá? Ele vai se dar em duas áreas, né? A profilaxia das convulsões, tá? E a profilaxia do vasoespasmo. Profilaxia de convulsão sempre é um pouco... A profilaxia primária de convulsão sempre é um pouco controversa na literatura, tá bom? Você pode encontrar fontes aí que vão dar opiniões, vamos assim dizer, diferentes com relação a essa conduta, tá? Mas, de maneira geral, a literatura fala que 20% dos pacientes com HSA já tiveram uma convulsão antes de chegar, né, no departamento de emergência. E outros 10% vão convulsionar durante a internação. Então, você talvez aí tenha uma quantidade de pacientes que provavelmente vão convulsionar por ter tido uma HSA, de certa maneira, relevante, tá? Então, boa parte da literatura sugere que você faça a profilaxia primária da HSA, tá bom? Independente do paciente ter ou não convulsionado. A profilaxia secundária sempre vai ser realizada uma vez que o paciente convulsionou. Então, se na história, até a internação, o teu doente X tem uma história de um quadro convulsivo na vigência de HSA, ou durante a internação ele teve um evento convulsivo, claro, você vai tratar essa convulsão abortando ela com benzodiazepínicos e depois fazendo a profilaxia secundária e dentalizando o teu paciente. Mas a profilaxia primária, ela gera aí, vamos assim dizer, essa divergência na literatura, tá? Mas algumas fontes sugerem pra gente que a gente faça, sim, a profilaxia primária da HSA e dentalizando o paciente, tá bom? A dose de ataque feita com 20 mg quilo e a manutenção de 100 mg em 8 horas, tá? A outra profilaxia importante, né, do paciente com HSA é a profilaxia do vasoespasmo, tá bom? Que é feita com nimodipino, na dose de 60 mg de 4 em 4 horas, né? São duas aí medidas importantes que a gente vai tomar também na condição do doente com HSA, tá? Pontos aí pra gente guardar dessa aula, pontos pra gente recordar, né, dessa aula. Lembrar que sempre no departamento de emergência, o paciente que chega para a tua avaliação, a gente tem que tratar primeiro o que é mais grave, então primeiras coisas, né? Então, primeira tomada de decisão ali vai envolver na estabilização, né, desse paciente, então estabilização hemodinâmica, oferta adequada de oxigênio, manejo da via aérea, caso o rebaixamento seja importante, você tenha que protegê-la, né, nesse contexto, tá bom? Lembrar que os eventos neurovasculares são eventos de instalação súbita, tá bom? Então, todo evento que se instala subitamente, né, que tem um momento ali bem marcado de início dos sintomas, né, faz você atentar a lembrar de eventos neurovasculares, tá bom? Então, suspeite dessa condição toda vez que você tiver um evento de instalação súbita, ok? A história e a característica dos sintomas pode ajudar você a definir um pouco a tua suspeita, né? Então, para pensar em AVC isquêmico, AVC hemorrágico, HSA, às vezes o exame físico envolve uma cefaleia com uma característica mais específica, às vezes envolve um sinal de meningismo, alguma outra alteração na história que pode fazer você suspeitar de uma etiologia específica, tá? Para esse quadro agudo que se instalou, mas claro, a neuroimagem, né, esse fluxograma onde a neuroimagem está no comecinho do tratamento vai ser fundamental para você tomar a sua decisão, né, saber o que você vai, quais são os seus próximos passos, tá bom? E o perfil do paciente, né, pode te ajudar também a definir exatamente o que pode ter acontecido, né? Alguns eventos ali estão relacionados com doentes mais idosos, com fatores de risco, alguns eventos relacionados com doentes mais jovens, com outros fatores de riscos ou outros comportamentos de hábitos de vida que podem ajudar você a suspeitar de uma etiologia para esse evento neurológico que instalou de maneira súbita, tá bom? Os mecanismos são diferentes, então o perfil do paciente também é diferente, vai ajudar você a definir um pouco, tá? De maneira geral, eram esses os pontos que eu queria tratar aí sobre o AVC hemorrágico, tá bom? A gente vai passar para próximos slides aqui, tem mais uns pontinhos para conversar.